Olá, família abençoada! Estamos aqui no nosso podcast Fala Família, junto com você mais uma vez, mais uma sexta-feira abençoada. Eu quero compartilhar algo que é muito importante para a nossa caminhada cristã, para a sua vida cristã no nosso dia a dia, sobre os pilares da sabedoria. Em Provérbios capítulo 9, versículo 1, Salomão registra assim: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Em cima dessas 7 colunas que eu vejo os 7 pilares da sabedoria. E eu vou compartilhá-las, evidentemente, com você aqui. E essa passagem bíblica destaca que, na verdade, a sabedoria é uma construção sólida. É uma construção fundamentada em princípios divinos que dão estrutura e estabilidade à nossa caminhada cristã, à nossa vida cristã. Ou seja, tem aqui nesse texto bíblico: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas, traz para nós o fundamento e o princípio necessário para que nós possamos ter uma vida cristã realmente fundamentada, abençoada, né? E esses 7 pilares que eu quero aqui mostrar para vocês, na verdade, simbolizam, vamos dizer, os fundamentos essenciais para nós vivermos em harmonia com a vontade de Deus, né? A sabedoria, conforme revelada nas Escrituras, nos orienta a discernir entre o que é certo e o que é errado e conduzir a nossa vida, né, com justiça, e buscar o propósito de Deus em cada decisão que nós tomamos. Então veja bem que é muito importante nós sempre buscarmos essa sabedoria, a sabedoria de Deus para nós, tá? Para nós tomarmos as decisões corretas, sabermos discernir o que é certo, o que é errado, né? Nas nossas decisões possamos aplicar a justiça realmente de Deus, porque isso nos leva realmente a vivenciar a justiça de Deus, tá? E uma ligação assim muito importante que pode ser feita está lá em Salmo 111, 10, que afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Então, esse texto que acabei de ler em Salmo 111, versículo 10, ele reforça que o verdadeiro ponto de partida para a sabedoria está em reverenciar a Deus e obedecer a sua palavra. Então, é fundamental que a gente entenda bem e possa buscar sempre essa sabedoria de Deus. Na verdade, quando nós olhamos aqui em Provérbios 9:1, né, que diz que a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas, nós encontramos nesse texto como se fosse uma metáfora, né? A metáfora que mostra a sabedoria edificou, né? A metáfora da casa, edificando a casa, e as 7 colunas que sustentam a casa. A casa pode ser a nossa própria vida, a nossa própria família, né? E as colunas, os princípios que sustentam essa casa, essa vida, esse casamento, essa família, e assim sucessivamente, né? Por isso é importante a sabedoria para ser aplicada em todos os níveis da nossa vida, tá? Esse versículo apresenta aquilo que nós realmente devemos vivenciar, os princípios da palavra de Deus. Essas colunas, as 7 colunas, elas podem ser vistas como atributos ou práticas que refletem o caráter de Deus e que guiam os crentes a viver de acordo com a vontade de Deus. Tem um outro texto bíblico muito, muito interessante dentro da questão da sabedoria, né? Está em Tiago capítulo 3, versículo 17. Esse texto aqui é o texto onde nós realmente buscamos os 7 pilares, que diz assim:
ele complementa, né? Ele diz assim, a sabedoria que vem do alto, ele descreve essa sabedoria que vem do alto como, primeiramente, pura, depois portação, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17, você vai poder buscar lá depois e certificar desse texto. Aqui nós trazemos esses sete pilares, né? Trabalhando ainda em Provérbios capítulo 9, versículo 1, que fala sobre as 7 colunas que sustentam a sua casa, a sua vida, né? A sua empresa, o seu casamento. Então, esses 7 pilares mostram a completude, a perfeição da sabedoria de Deus em nossa vida. Não só nos instrui, mas transforma a vida daqueles que buscam ter esses pilares, né, essas características na sua vida cristã. Então, esses 7 pilares estão... primeiro, fala sobre a pureza. A sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura, ou seja, isso tem a ver com santidade, né? Sabedoria, pureza é a base da sabedoria divina. Então, ela é isenta de qualquer maldade, de qualquer intenção corrompida, né? Ela nos convida a viver em santidade. Então, a sabedoria que vem do alto, ela está fundamentada ela tem como pilar a pureza, a santidade na nossa vida, que é, na verdade, um coração íntegro, né? O segundo pilar dessa sabedoria que vem do alto é pacífico. Então, ela é pacífica. A verdadeira sabedoria, ela promove a paz. Ela nos incentiva a resolver os conflitos com um espírito de reconciliação e não de fomentar divisões, contendas. Então, essa sabedoria que vem do alto, ela busca ser pacífica, né? Ela promove a paz, ela incentiva a resolver os conflitos, buscando realmente aquele espírito de reconciliação. Por isso, irmãos, é fundamental, né, na nossa construção termos esses 2 pilares, e os demais que eu vou falar agora. Moderada, né? Moderar significa o quê, pastor? Significa agir com extremo equilíbrio e gentileza. Moderada é como se fosse né, controlada, né? Uma coisa que buscasse sempre o equilíbrio, nem 8, nem 80, mas assim, algo que possa realmente gerar e que não possa comprometer o nosso testemunho. Então tem que ser algo moderado, equilibrado, tá? O outro pilar é tratável. Sabedoria divina é aberta à razão e ao diálogo, ensinando-nos a sermos flexíveis e dispostos a aprender com os outros. Então, uma pessoa que não tem disposição a aprender com os outros, que não é flexível, ela não está buscando a sabedoria de Deus. Então, falta aí uma coluna. É muito importante a gente olhar aqui nessa palavra, qual é a coluna que está faltando na nossa casa, na nossa empresa, no nosso casamento, né, no nosso chamado, na nossa caminhada cristã. Uma outra coluna é cheia de misericórdia e de bons frutos, que diz lá o texto. Essa qualidade, na verdade, essa coluna nos leva, nos desafia a praticar compaixão e a produzir ações corretas que glorifiquem a Deus e beneficiem o nosso próximo. Então é muito importante que nós tenhamos ações cheias de misericórdia e que essas ações gerem bons frutos na nossa vida e na vida do nosso próximo e que glorifique o nosso Deus. A outra coluna é sem parcialidade,
Ou seja, a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que trata a todos de maneira igual, sem imparcialidade, ou seja, sem parcialidade. Nos ajuda a tratar a todos com a mesma justiça, com a mesma equidade, né, com a mesma régua, refletindo sempre o amor de Deus em tudo aquilo que nós estamos, da maneira como nós estamos tratando. Então, não deve haver parcialidade no tratamento com as pessoas, sejam elas quem for, né? E a última é sem hipocrisia, a última coluna. A última coluna fala sobre a necessidade de nós sermos sinceros, né? A sabedoria que vem do alto requer que nós sejamos sinceros, autênticos em nossa fé e em nossas ações. Né? Não falar uma coisa e, na verdade, agir de outra forma. Né? Não tentar mostrar para as pessoas uma coisa e ser outra coisa completamente diferente fora dali. Né? Então, essas características ou esses pilares são, assim, fundamentos práticos que devem moldar o nosso comportamento diário, que devem conduzir as nossas ações, a nossa vida, no nosso dia a dia. São colunas indispensáveis para que nós possamos ter um casamento, uma família, né, um empreendimento, um chamado, sempre abençoado. Esses pilares não podem faltar na nossa caminhada cristã, no nosso casamento, na nossa família. Então, a sabedoria edificou a sua casa e lavrou, ou seja, tratou, trabalhou as suas 7 colunas. Essas 7 colunas que estão lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Se você quer estudar mais sobre a sabedoria, né, que vem do alto, sobre a sabedoria que nós devemos realmente praticar a nossa vida e que devemos ter como coluna, o livro de Provérbios, o livro de Salomão, traz alguns exemplos muito práticos com relação à sabedoria. Mas o mais forte de todos que eu citei aqui está em Salmo 111, que diz que o temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Então, primeira coisa é reverenciar a Deus em todas as coisas. É temer a esse Deus em todas as coisas. E isso é o princípio de toda a sabedoria. Então, que você possa guardar essa palavra. Se você quiser compartilhar essa palavra com outras pessoas, né? Faça isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece, né? Deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu comentário, né? Eu espero que essa palavra tenha abençoado muito a sua vida, ajudado muito a sua vida, e se está faltando sabedoria na tua vida, no teu casamento, nos teus negócios, na tua família, nos teus relacionamentos, a Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá gratuitamente. Então, peça ao Senhor. Se está faltando sabedoria, então peça, mas peça mesmo, crendo e buscando, em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Sempre sexta-feira, às 9 horas da noite.